Olá, pessoal, tudo bem? Essa aula será de Ciências Humanas e suas tecnologias, e vamos trabalhar a habilidade de reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-os com as mudanças provocadas pelas ações humanas. Boa aula! Olá, pessoal. Sou o professor Márcio e vou trabalhar com vocês hoje Geografia. Dentro da programação de Ciências Humanas e suas tecnologias, vamos focar a discussão na habilidade 29, que tenta reconhecer a função dos recursos naturais na produção do espaço geográfico, relacionando-as com as mudanças provocadas pelas ações humanas. E aí uma primeira dúvida, o que é espaço geográfico? Espaço geográfico, de forma simples, é quando nós temos o meio natural sofrendo intervenções antrópicas, humanas, sofrendo alterações humanas. E um grande foco de discussão dessas interações, dessas alterações causadas pelo homem, é a região amazônica. Na verdade, todas as vegetações do Brasil sofrem ação humana, tá? Todas as vegetações hoje fazem parte do espaço geográfico brasileiro, porque você tem de alguma maneira uma interação com o homem. Nesse mapa aqui, olha só, você tem um mapa menor mostrando as vegetações, os biomas, né, do Brasil. E aí no mapa maior você tem a situação atual, como esses biomas estão após a ação humana. Em vermelho você observa a ação antrópica, a ação humana, ou seja, as áreas que já foram desmatadas. No mapa menor de formação original, observe aqui a Mata Atlântica. Olha o tamanho da área original e olha como está hoje. Ela praticamente não existe. Outro bioma que foi bastante destruído pela ação humana, Mata das Araucárias. Olha como ela sumiu também, resta menos de 3% da formação original. Em compensação, para o nosso alento, ainda temos alguns biomas com índice de preservação razoável, como é o caso do Pantanal. Olha como ele era e como está. Mas percebam que em volta do Pantanal tem uma pressão para engolir esse bioma muito grande. E a Amazônia, que é o grande foco da nossa discussão de hoje, ela tem um índice de preservação bastante grande, 80%. Só que a Amazônia, 20% dela desmatada em área absoluta, em quilômetro quadrado, é muita coisa, gente, muita coisa. Então, vamos dar uma olhadinha o que está acontecendo com a região amazônica, tá? O que é essa região amazônica, como ela é? Eu queria chamar a atenção para esse arco aqui, ó, que você tem, que separa a área de ação antrópica para a área mais preservada. Esse arco aqui, que eu desenhei para vocês, é o que nós chamamos de fronteira agrícola. Ela separa a vegetação nativa da área de cultivo. E quanto mais gente chega na Amazônia, mais essa fronteira agrícola avança. Tá? Observe no mapa da Amazônia Legal, aliás, Amazônia Legal, todos os estados da região norte, mais o Mato Grosso e o Maranhão, que você vê direitinho o arco de desmatamento, que é o que a gente chamou ali agora há pouco de fronteira agrícola. O rosa aqui, ó, mostra a área destruída de vegetação. O verde, vegetação nativa. Então você vê direitinho aqui, ó, que é o Mato Grosso, Tocantins, Maranhão, né, tem grandes focos de desmatamento. E o que acontece? Por que que tem esse desmatamento e não práticas sustentáveis como essa que a gente vê na tela? Aliás, quando a gente fala de prática sustentável, gente, o que é sustentabilidade? Vocês acompanharam aí a Rio+20, né, os grandes poderosos do mundo reunidos no Rio de Janeiro para discutir ações para melhorar o meio ambiente do mundo. O que é essa sustentabilidade que tanto se falou na Rio+20? Uma prática sustentável é quando você utiliza os recursos, porque não adianta a gente achar que não dá, vamos viver sem mexer no ambiente natural. Não, a gente precisa, o ser humano precisa dos recursos naturais. Então, mas é quando você usa de maneira consciente, de forma racional, tentando garantir que gerações futuras também possam utilizar. Tá? Então guarda isso, fixa isso. Prática sustentável é você utilizar os recursos de maneira racional, garantindo que gerações futuras também se beneficiem. Um bom exemplo de prática sustentável na região amazônica é o extrativismo do látex.
Tá? Então tem uma árvore chamada de seringueira, aliás ela chama, o nome científico dela é Hevea brasiliense. E da seringueira você extrai o látex, que é esse líquido branco que dá origem à borracha. Aliás, um grande caso de biopirataria que nós temos no Brasil é em relação ao látex. No início do século XX, né, do século passado, os ingleses vieram aqui na Amazônia, pegaram mudas de Hevea brasiliense, levaram para suas colônias na Ásia e plantaram, introduziram látex lá e começaram a produzir látex na Ásia, nas colônias inglesas, para não comprar do Brasil. Então a biopirataria é isso, quando alguém vem, rouba uma espécie, um princípio ativo de uma planta brasileira e começa a ter lucros com isso. Né? Mas isso é um outro assunto. O látex, moçada, é um bom exemplo de prática sustentável. Agora, infelizmente, vamos ver um exemplo de prática nada sustentável, como a extração indiscriminada da madeira. Hoje é comum, em certas regiões da Amazônia, aquela Amazônia legal, você vê cenas como essa, uma série de caminhões, tá, levando a madeira da floresta. Você vai falar, para onde vai essa madeira? Quem tira essa madeira? Enfim, grande parte dessa madeira é destinada para as áreas mais desenvolvidas economicamente do próprio Brasil, como o Centro-Sul, grandes centros urbanos, a construção civil, está todo vapor no país todo. E de onde vem a madeira que a construção civil usa? Aqui, ó, da Amazônia, certo? Tem exportação ilegal? Tem. Tem madeira também certificada? Sim. Mas isso é cada vez mais raro. Nessa foto aí a gente tem um carregamento clandestino aí sendo flagrado, tá? Outro problema, que é uma prática não sustentável, é o cultivo, principalmente de soja na região. Olha aí, no meio de uma área de floresta, você vê uma plantação de soja. E essa fronteira agrícola que eu falei é justamente essa foto. A fronteira agrícola você visualiza nessa foto, ó, área de cultivo e vegetação nativa. E aí a tendência é que nos próximos anos, próximas décadas, essa área de cultivo se amplie. Por isso que o governo está numa discussão tremenda sobre o novo Código Florestal, que seria o quê? Uma atualização do Código Florestal existente já no Brasil para os dias de hoje. E muitas das questões do novo Código Florestal permitem ou facilitam ou até mesmo incentivam o avanço desse desmatamento. E aí você tem uma briga, né, de grupos ambientalistas e de grupos ruralistas. Os ambientalistas querem acabar com isso, ou seja, que a floresta volte a ser soberana. E os ruralistas querem ampliar esse tipo de situação, tá? Enquanto isso, enquanto esse embate político vai acontecendo no Congresso Nacional e nas esferas locais, a gente vê ainda cenas como queimadas, tá, para colocar pasto, cenas de desmatamento, onde você tem a vegetação nativa do lado de paisagens rurais. Isso daqui, gente, é um exemplo de avanço da fronteira agrícola, tá certo? Agora, é só a pecuária, é só a soja que foi responsável por transformações do espaço amazônico? Não. O espaço amazônico ele é objeto, né, de cobiça econômica desde o século XX. E aí, ó, uma das atividades que mais geram a cobiça do espaço amazônico é a atividade de garimpo. Só que ó, olha o cenário que fica pós a atividade garimpeira atuar na região. Olha como fica a área depois de um garimpo abandonado. Você desmata, você extrai o minério do subsolo e larga. Olha a erosão acontecendo. O solo amazônico é um solo arenoso, chove muito, é uma área suscetível ao processo erosivo. São esses buracos que a gente está vendo aqui na paisagem. Tudo bem? Para tentar evitar esse tipo de cena, o governo brasileiro, nos anos 90, implantou um projeto chamado de CIVAM-CIPAM. O que significa o projeto CIVAM-CIPAM? Sistema de Vigilância da Amazônia, Sistema de Proteção da Amazônia. É um projeto baseado em tecnologia, imagens de satélites, radares, aviões não tripulados, para vigiar todo o espaço aéreo amazônico, para controlar quem entra, quem sai e mais, ter informações do ritmo do desmatamento, das pistas clandestinas que narcotraficantes usam na região, das queimadas ilegais, dos garimpos ilegais. Então o projeto CIVAM-CIPAM é uma tentativa, moçada, de justamente controlar melhor essa região e evitar situações como as que a gente viu agora nas imagens. Deu resultado, pelo menos esse ano de Rio+20, diminuiu o avanço do desmatamento.
Não é que parou o desmatamento, então diminuiu o ritmo de avanço. É a mesma coisa um carro que está a 150 por hora, aí ele diminui para 120. Você entendeu? Ele continua rápido, mas diminuiu. É o caso do desmatamento aqui da Amazônia. Ele continua acelerado, mas um ritmo menor. Só para vocês terem uma ideia, por ano a gente perde em floresta amazônica uma área do tamanho do estado de Sergipe. Então é muita coisa de floresta que vai embora, tá? Agora, o Civan-Cipan, ele é um projeto atual. Ele não conseguiu, por exemplo, protelar, ou pelo menos os ambientalistas não conseguiram protelar projetos de instalação de hidrelétricas. Atualmente, a grande polêmica que cerca projetos econômicos que vão provocar destruição na região amazônica está aqui, ó. A construção da usina de Belo Monte. Belo Monte, moçada, vai ser uma mega usina, vou reforçar aqui, que vai ser feita no rio Xingu, vai invadir áreas de floresta, mas o governo alega que ela é necessária para incentivar o desenvolvimento econômico da região. A mesma coisa aconteceu com essas duas aqui, ó, em Rondônia, Jirau e Santo Antônio, no Rio Madeira. Esses dois projetos de construção de hidrelétricas são os mais polêmicos atualmente no espaço amazônico. Como já foi antigamente o projeto Grande Carajás. Na década de 70, o governo brasileiro incentivou a instalação de uma série de atividades econômicas para explorar o minério de ferro, o manganês, o ouro da região de Carajás, no sudeste do Pará, para exportação, para atrair capitais para o Brasil. Esse projeto teve trouxe o desenvolvimento econômico? Sim, uma ferrovia Grande Carajás, portos em São Luís, hidrelétricas como a hidrelétrica de Tucuruí, mas todo esse desenvolvimento econômico tem um custo ambiental, tá? Então, para fazer uma ferrovia, você precisa desmatar, para você fazer uma hidrelétrica, precisa desmatar, e para tirar o minério para vender e trazer dinheiro para o Brasil, você produz cenas como essa, né? De grandes crateras dentro da crosta, dentro do território brasileiro, e aí montanhas e montanhas de minério sendo exportadas. Tudo bem, gente? Tranquilo? E aí, para fechar, vamos fazer um exercício que caiu o ano passado. Esse assunto sempre aparece nas provas, o Enem sempre aborda questões ambientais. Fiquem atentos. Nesse exercício de 2011, o texto aborda a floresta amazônica. Ele fala, a floresta amazônica, com toda a sua imensidão, não vai estar aí para sempre. Foi preciso alcançar toda essa taxa de desmatamento de quase 20 mil quilômetros quadrados ao ano, na última década do século XX, para que uma pequena parcela de brasileiros se desse conta de que o maior patrimônio natural do país está sendo torrado. Tá? Isso daí foi um texto do grande geógrafo Aziz Absaber. E a pergunta é a seguinte, um processo econômico que tem contribuído na atualidade, tá? O que hoje pode acelerar o problema ambiental descrito? A expansão do projeto Grande Carajás? Não, o projeto Grande Carajás é da década de 70. Difusão do cultivo da soja com a implantação de monoculturas mecanizadas? Opa, essa pode ser. Na C, construção da rodovia transamazônica? Também não, a rodovia transamazônica, gente, é da década de 70, furou. A alternativa correta é a B. A alternativa D está errada porque fala criação de áreas extrativistas do látex. Lembra que é uma prática sustentável, isso não é um problema ambiental. E a E, ampliação do polo industrial da Zona Franca de Manaus, visando atrair empresas. O polo industrial de Manaus ele é da década de 70 e atualmente ele também não tem sofrido uma grande ampliação. A alternativa correta é a B. Tudo bem, pessoal? Um abraço para vocês e até a próxima aula. Para desenvolver melhor essa habilidade, consulte a ficha de estudo número 119. Bom estudo e até a próxima aula!